Quem poderia imaginar, né, que o Internacional ia conseguir reagir diante da equipe do São Paulo? Não só a derrota, né, gente, mas a humilhação. O Inter ele não apenas perde, né? Ele sempre humilha o seu torcedor. E agora a humilhação da vez foi a derrota para o time do São Paulo por 3-0. Viu seus adversários vencerem os seus jogos e agora o Inter está afundado na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Muito difícil, mas muito difícil mesmo o Internacional conseguir permanecer na primeira divisão. Porque nos jogos decisivos, nos jogos em que precisava fazer o diferente, o Internacional acabou não fazendo. E agora amarga a 18ª colocação com 41 pontos em 37 jogos. Humilhantes 56 gols sofridos. Só não tem pior defesa que Juventude, que tomou 68, e que Sport tomou 71. O Internacional é a terceira pior defesa, a terceira pior defesa do campeonato. Como a gente costuma dizer, né? As coisas elas não acontecem por acaso. Então, nada mais justo com o Internacional ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o pior, tá? E o pior é que o Inter ainda entra nessa rodada com chances de permanecer na primeira divisão, já que Ceará pega Palmeiras em casa, no Castelão, né? Aliás, no Allianz Parque, e o Vitória vai jogar em casa contra o São Paulo e o Fortaleza vai ter o Botafogo. Então, se o Inter vencer, o Inter ainda tem possibilidades de permanecer na primeira divisão. Mas eu acho que não é justo com a bela arrancada que faz o Fortaleza, a hombridade que teve o time do Vitória, né, que foi um time que mesmo com toda a dificuldade conseguiu se remontar e se fortalecer dentro do campeonato, e o Inter é um time que vem se desmanchando ao longo das rodadas. Num jogo em que todo mundo imaginava que seria um jogo extremamente importante para o Inter, era um clima de final que o torcedor estava imaginando, o Inter simplesmente passeou em campo e o 3-0 foi extremamente barato. Então, não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar, não tem mais o que dizer absolutamente de nada, né? Agora é preciso que esses dirigentes, né, eles tenham a hombridade, peçam para sair do clube, né, eles precisam sair, eles precisam se distanciar do Beira-Rio e que nunca mais se fale o nome dessa gente, tá? Porque nem em 2016, quando o Inter foi rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão, os caras metendo a mão, os caras roubando de pá do clube, os caras tirando dinheiro do clube. O Internacional fez tantas partidas humilhantes como fez nesse ano de 2025. Em um ano em que o Inter guardou todas as suas forças para jogar o Campeonato Gaúcho, para evitar o tal octa do time do Grêmio, o Inter esqueceu que o ano ele não dura somente 3 meses. O ano ele dura 11 meses. E aí o Inter esqueceu de jogar os outros 11 meses. Desde a parada para a Copa do Mundo de Clubes, já se falava, já se notava que o time do Inter estava em declínio, que precisava ter um fato novo, precisava mudar peças. Com o Roger, o time não estava conseguindo convencer, o time não estava conseguindo vencer jogos. E jogos fáceis, tá? A gente não tá falando de jogos difíceis, a gente tá falando de jogos fáceis. Jogos palpáveis. Poupar jogadores na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fortaleza acabou gerando esse resultado. Ah, mas nós temos as Copas ainda? Vamos sobreviver nas Copas. Aí acaba sendo eliminado de forma humilhante para o Fluminense, acaba sendo humilhado em forma de treino para o Flamengo na Copa Libertadores da América. Só restou o Campeonato Brasileiro.
os jogos uma vez por semana. Precisou tomar uma virada do maior rival dentro de casa para conseguir mobilizar o departamento de futebol omisso, bunda mole, pau mole, broxa. Acho que essas são as palavras que dá para dizer do departamento de futebol do Internacional. É um departamento de futebol broxa. É um departamento de futebol omisso que esperou a tragédia acontecer para tentar se mexer. E o presidente, bunda mole do jeito que é, sequer ele teve a hombridade de ele pegar o telefone e ligar pro Abel. Quem ligou pro Abel foi o D'Alessandro. Então já mostra o tamanho do bundamolismo desse presidente. O problema do Inter é que se não fosse o Alessandro Barcelos, seria o Roberto Melo. Talvez esse rebaixamento tivesse chegado antes. Mas a política corrosiva que paira os bastidores do Beira-Rio está tendo agora o seu principal resultado. Aqueles que ficam brigando pelas suas teses nas reuniões do Conselho Deliberativo, aqueles que não querem que o clube tenha sucesso porque quem está agora no comando é um cara do grupo rival, agora não sei se vão ter paz para colocar a cabeça no travesseiro e conseguirem dormir à noite. Então, todo mundo que está, seja no Conselho de Gestão, seja no Departamento de Futebol, seja presidente do Conselho Deliberativo, seja conselheiros, todo mundo tem culpa no cartório. É importante que todos que estejam acompanhando o Internacional dê nome aos bois. Todos eles precisam serem lembrados pela má gestão que eles acabaram fazendo. Se hoje ninguém esquece do nome do Vitório Pífero, que foi, antes da roubalheira de 2016, um dos maiores presidentes da história do Inter, levou o Inter a títulos continentais, hoje não pode esquecer o nome de Alessandro Barcelos e sua turma. Para vocês verem, cara, sobrou Alessandro Barcelos para ser o presidente do Internacional de tantas opções horrorosas que tinha o Inter para ser presidente do clube. Então hoje o clube entra na última rodada do Campeonato Brasileiro, afundado dentro da zona do rebaixamento e sem perspectiva nenhuma. Sem perspectiva nenhuma. Se o Inter escapar do rebaixamento, vai ser muito por demérito dos seus adversários. Muito difícil acreditar que o Inter vai conseguir uma vitória diante da equipe do Bragantino. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil o Inter chegar a esses 44 pontos. Muito difícil. Muito difícil. Não vai escapar do rebaixamento. E o que será do futuro do Inter? Um clube extremamente endividado, um clube com fama de caloteiro, um clube que tem muitos jogadores já veteranos, já em queda física, declínio técnico e que não conseguem responder dentro de campo. Olha, tá para nascer time que humilhe mais o seu torcedor do que o Sport Clube Internacional. O torcedor do Inter, ele não tem a paz de só simplesmente perder jogos. Ele não tem, vou perder um jogo hoje. Pelo contrário, a situação do Internacional é sempre de humilhar, de jogar merda na cara do torcedor. É um negócio assim impressionante. O torcedor para na frente da televisão, o torcedor compra ingresso, o torcedor compra produto do clube e acha que, não, os caras vão ter pelo menos hombridade. Se falou depois da derrota para o Vasco, que só ganhou do Inter nessa reta final. O Vasco tem uma vitória nos últimos 6 jogos. E a vitória justamente contra o Internacional. E não só uma vitória normal contra o Internacional, uma goleada contra o Internacional. Tá? Então a única vitória do Vasco foi essa. Porque fizeram aquilo para derrubar o treinador. Cara, será? Será que realmente... Eu acho que alguém precisa
abrir tudo, cara. Só falar tudo. Falar tudo. Chega desses pormenores. Principalmente quem é, né, torcedor e quem é identificado, cara, dá nome aos bois. Eu tenho certeza que a torcida vai apoiar. Se sabe o que está acontecendo dentro do clube, não se omite. Dá nome aos bois de quem está fazendo. Porque não é possível que o presidente Alessandro Barcelos, vendo que a casa estava ruindo, que o castelo estava desmoronando, ele não mexeu uma peça do departamento de futebol do Inter. Ele não mexeu uma peça. Manteve o Mazuco, que fez uma janela de transferências tenebrosa. Manteve... Alessandro talvez ali seja mais um escudo do que propriamente um cara que tenha poder, mas manteve um dos piores dirigentes da história do Inter, que é o tal do José Olavo Bisol. Um cara despreparado, um cara que não conhece nada de futebol, mas que está ali somente por figura política, somente por conta dos conchavos que tem na política do Internacional. Isso aí tudo se soma àqueles burburinhos, aqueles grupinhos que tem no Conselho Deliberativo. É muito grupo político dentro do clube, cada um com a sua ideia, cada um tentando se mexer, e os caras ficam se queimando dentro do clube. Parece que os caras não torcem para o mesmo clube, parece que cada um torce para clube diferente, mas estão dentro do mesmo ambiente. Aonde já se viu isso, cara? Aonde já se viu isso? Por que que o Flamengo deu certo? Porque um cara teve a coragem de tirar de lá de dentro quem não estava afim de trabalhar pelo clube, quem estava afim só pelo status. Eduardo Bandeira de Melo, há 10 anos atrás, pegou e disse assim, ó, nós vamos ter que jogar com esse time aqui para eu conseguir pagar a conta, porque se eu não pagar a conta, eu não consigo patrocínio, eu não consigo montar time competitivo, eu vou parar na Série B do Campeonato Brasileiro. E lá foi, né, o Eduardo Bandeira de Melo e conseguiu, né, tirar o Flamengo de uma quase Série B do Campeonato Brasileiro, levar o Flamengo, né, agora a ser tetracampeão da Copa Libertadores da América. Claro que não foi ele que depois, né, ficou com os louros da vitória dos títulos, né, brasileiros da Copa Libertadores da América, mas ele foi o cara que desenhou isso, colocou gente preparada, profissionais. Isso foi o que o presidente Alessandro Barcelos falou durante o processo eleitoral. Nós vamos optar por gente profissional, profissionalizar o clube. Cadê a profissionalização? Cadê os profissionais trabalhando? Aí você vai ver o conselho de gestão, é um do grupo A, é outro do grupo B, é outro do grupo C, para poder fazer a tal da coalizão, para ele conseguir governar. Por favor, o clube de futebol não é partido político, não é governo do estado, não é presidência da república. Que na presidência da república cada um pode ter um pensamento de sociedade, tá tudo certo. Agora dentro do clube, todo mundo tem que torcer pro mesmo clube, gente. Todo mundo é colorado. Todo mundo é torcedor do Internacional. Por que acontece isso no clube? Por que tem que ter esses movimentos políticos de apoio daqui, de apoio de lá? Ah, tem que fazer com chave daqui, com chave de lá, para conseguir governar? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por que não foi votada a possibilidade do clube virar uma SAF? Tornar o clube empresa e tirar o clube da mão desses irresponsáveis que estão ano após ano arrebentando com o clube, fudendo o clube que eles estão fazendo. É isso que está acontecendo. Cada um que entra, quer entrar para a história. Eu quero entrar para a história porque eu vou ser campeão, porque eu vou levar o Inter ao título. E aí os caras estão arrebentando com o clube. O clube tem fama disso, tem fama daquilo, o clube não paga. Cara, o Internacional virou o clube mais odiado do país. Tá todo mundo querendo que o Inter se foda. Por quê? Por que será? Por que será?
Eu queria entender porque o Inter, de uma das 2, 3 forças ali que a gente tinha na década passada, ou há 2 décadas atrás, enfim, que a gente tinha no nosso futebol, hoje o Inter passa a ser um clube extremamente odiado. Todo mundo quer ver o Inter se fudendo. Todo mundo quer ver o Inter na segunda divisão. E a gente vê times piores que o Inter conseguindo permanecer na primeira divisão. E o Inter, que tinha um time para estar longe da zona do rebaixamento, não digo nem para Libertadores, tá? Talvez ali no máximo uma Sul-Americana. Mas que era para estar muito longe da zona do rebaixamento. Hoje, o Internacional está afundado dentro da zona do rebaixamento. É o 18º colocado. E olha, não tem perspectiva nenhuma de que o Inter se salve. O pior de tudo é que o Inter vai para o jogo do domingo contra o Red Bull Bragantino, precisando de uma vitória simples. Ele vai a 44 pontos e torce para Vitória, que joga em casa contra a equipe do São Paulo, não vencer. Para o Fortaleza, que vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo, também não vencer. E para o Ceará, que vai jogar contra a equipe do Palmeiras no Allianz Parque, também não venceu. O Ceará perde para o Flamengo, né? O Palmeiras vence o time do Atlético Mineiro. O campeonato vai se decidir agora. Talvez o Palmeiras entre para tentar pelo menos terminar na segunda colocação no jogo contra a equipe do Ceará. E o pior que o torcedor ele possa acreditar, ele acredita que é bem possível que o Fortaleza não ganhe do Botafogo, é bem possível que o Vitória não ganhe do São Paulo, é muito possível que o Ceará não ganhe do Palmeiras e é muito possível também que o Internacional não ganhe do Bragantino. Vai tudo dar certo, a rodada vai toda dar certo, só vai faltar um absoluto resultado, que será o resultado do Internacional, que eu acho que não vai conseguir vencer o Red Bull Bragantino. Então, estaremos aqui no domingo falando sobre mais um rebaixamento aí matemático do Internacional e mais uma mancha na história gloriosa, vitoriosa desse clube. Repito, né, que todos tenham os seus nomes lembrados, tá? Que todos tenham os seus nomes lembrados, que sejam muito lembrados aí esses camaradas que fizeram o que fizeram com o clube. Tiraram o clube de um conforto que tinha aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para colocar numa Série B. E olha, se não mudar muita coisa, aliás, nem muita coisa, se não mudar tudo, absolutamente tudo dentro do Beira-Rio, o Inter vai penar na segunda divisão. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no seu, deixa o like, comente e compartilha.